Shalom, meu irmão, que a paz do Eterno, nosso Deus, possa estar na tua casa, na tua família e no teu coração. E que o Eterno, Ele possa nos dar sabedoria da sua palavra. O tema para a reflexão de hoje é esse: adoração. Qual é o único digno de ser adorado? O Filho? Os apóstolos? Os profetas? Não, é o Eterno, nosso Deus. É o único digno de receber adoração. O que é adoração? É tu colocar teu rosto ao pó da terra e adorar somente o Eterno. A gente vai ver alguns versículos, e você vai ter uma clara compreensão de que o Filho não pode ser adorado, só o Eterno. E ele repreende as pessoas que querem o adorá-lo. Veja em Mateus capítulo 4 e versículo do 8 ao 10, que vocês vão ter uma clara compreensão do que eu estou falando, que diz assim: tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei se se ajoelhar e me adorares. Aí o nosso Yeshua, que o mundo conhece como Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestais culto. O próprio Filho dizendo que o único de ser adorado é o Eterno. Veja que o diabo, ele já sabia que o único de receber adoração era o Eterno. Porque quando ele está diante do Filho, ele diz: se tu se ajoelhar e me adorar. Existem duas referências que ele pede a ele. O único digno de ser adorado é o Eterno. E o próprio Filho repreende o diabo: ao Senhor teu Deus adorarás. A gente vai ver outro versículo, quando ele está conversando com a mulher samaritana, ele também repreende ela e mostra a ela quem é o digno de adoração. Vamos lá para João, capítulo 4, e o versículo 19 ao versículo 24, que diz assim: disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. O próprio Senhor Yeshua lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarás o Pai. Veja que ele está dando uma referência de que o que tem que ser adorado é o Pai. E ele diz à mulher samaritana: nem nos montes e nem em Jerusalém. Mas o interessante é que no versículo 22, ele diz: vós adorais quem não conheces. Nós adoramos quem nos conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Veja que no versículo 22 ele diz o quê? Nós adoramos. Ele está se incluindo nisso aí. Veja que ele também adora o Eterno. Ele adora o Pai. Ele diz à mulher samaritana: nós adoramos quem nos conhecemos, meu irmão, que é o Eterno. E no versículo 23 ele diz: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Mas eles adoram quem? O Pai. Deus é espírito, e aquele que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Veja que nesse texto, o próprio Senhor Yeshua está pedindo adoração ao Pai, e ele também o adora. O Filho adora o Pai. É por isso que o único digno de adoração é o Pai. Esse ensinamento que aprendemos ao longo da nossa vida, que o Filho tem que ser adorado, a mãe tem que ser adorado e tantos outros, está errado. Isso não é bíblico, Isso não está dentro das Escrituras. A gente vai ver outro versículo, Apocalipse, No capítulo 22
e no versículo 8 ao versículo 9, que diz assim: Eu, João, fui o ouvinte e a testemunha ocular dessas coisas. Tendo-as ouvido e visto, prostei-me para adorar o anjo que havia mostrado tais coisas. Ele, porém, impediu-me. Veja que João queria adorar o anjo, mas o anjo lhe impediu de fazer isso. Olha a resposta do anjo a João: Não faças. Sou servo como tu e como teus irmãos, os profetas, e como aqueles que observam a palavra destes livros. É a Deus que deves adorar. Então, meus irmãos, é muito claro isso. O único digno de adoração é o Eterno, né? Você pode orar ao Eterno, dobrar seu joelho no chão, erguer seus braços e orar ao Eterno em nome do Filho, em nome de Yehoshua HaMashiach, que o mundo conhece como Jesus. Isso é oração. O louvor significa cantar, dançar, tocar instrumentos para o Eterno. Se você ler o Salmo 150, do versículo 1 ao versículo 6, ele vai dar uma clara compreensão. E no versículo 6 ele disse: todo o fôlego de vida, louvai ao Eterno. Mas adoração não. Adoração é só ao Eterno, nosso Deus. Amém, meu irmão? Lê as Escrituras. Procure entender o que nela está escrito. Porque em Mateus capítulo 7 e versículo 21 ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que estás no céu. E qual é a vontade do Pai mediante ao Filho, né? Que é o intermédio? É que a gente o adore em espírito e em verdade, que são esses adoradores que o Pai procura. Amém? Fique em paz, meu irmão, que o Eterno abençoe. E eu vou dizer uma frase a vocês que vocês possam gravar no seu coração e na sua mente. Viver sem ler é perigoso e nos obriga a crer naquilo que nos dizem. Fique em paz e que o Eterno abençoe.